se encontra aqui nesta noite. Irmãos, nesse mesmo texto vai falar de um homem, aqui vai falar de vários homens, a qual foram homens de fé na presença do Senhor. Mas eu quero falar especificamente de um homem a qual ele fez bastante coisas boas na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e livrou o seu povo. Lá em Êxodo, capítulo de número 2 em diante, vai falar de um homem da tribo de Levi, a qual se casou com uma mulher, a qual era da mesma tribo. E essa mulher, ela engravidou. E teve um menino chamado Moisés. E esse menino, durante 3 meses, ele ficou escondido. A palavra do Senhor vai nos relatar isso em Êxodo, capítulo de número 2, do verso em diante, vai contar a história do nascimento de Moisés. E a palavra, ela vai nos relatar que esse menino, ele é um menino formoso e ele ficou escondido durante 3 meses. Você já imaginou uma criança a qual não poderia sair porque tinha um decreto do faraó, do rei, a qual era que não poderia ter nascido nenhuma criança, nenhum menino homem. Poderia nascer mulher, mas não poderia nascer nenhum menino homem. E se você for pesquisar na história, irmãos, para o judeu ter um filho, uma menina, isto era uma desonra. Eles tinham que ter meninos homens. Se você for pesquisar na história, o seu primogênito tinha que ser homem. Já era uma vergonha ter uma menina naquela época. Se você for pesquisar na história, eles vão te mostrar isso. Mas mesmo assim, depois de ter feito aquele parto, aquela mulher a qual não matou aquele menino, a qual ela desonrou, ela não seguiu as instruções do rei, a qual tinha dado aquele decreto, a sua mãe e o seu pai escondeu aquele menino. Durante 3 meses ele não tinha nome, você já imaginou? E durante 3 meses ele não tinha nome. E a palavra vai falar que eles pegaram um cesto e colocaram ele com piche, colocaram a criança dentro daquele cesto e jogaram no rio. E o rio foi parar na casa de Faraó. E a sua filha foi e adotou este menino. E durante muito tempo, este menino, ele ficou ali na casa do rei, aprendeu todos os seus hábitos, conviveu com aqueles homens. E daí um certo dia, quando ele estava maior, que ele viu o seu povo sofrendo, que ele viu que passava ali naquele local, a qual o povo era escravo, a qual outrora, antigamente, eles foram levados para lá, mas eles foram com alegria, através de José, foram bem recebidos, e depois de muito tempo, eles passaram a ser escravos, e ficaram durante um bom tempo ali sendo escravos. E precisou nascer um menino numa época a qual o rei tinha decretado para que não tivesse juntos homens, que não era para ter relação entre eles, mulheres ali, os homens com as mulheres, não era para se casarem. E ali naquela tribo de Levi, aí nasceu Moisés. E a mulher, ela deu o seu nome de Moisés porque ele foi tirado das águas. E durante 40 anos, ele cresceu pensando que ele era alguém, irmãos, porque ele estava ali sendo príncipe. Passou um bom tempo ali. Mas quando ele viu o seu povo sofrendo, quando ele viu um egípcio batendo um dos seus irmãos ali, ele matou aquele egípcio, escondeu, pensando que ninguém ia ver. Mas olha só, que o Senhor ele vai fazer um grande processo, porque o Senhor tinha coisas maiores para a vida daquele homem. E tudo isso é por meio da fé, irmãos, porque tinha um povo clamando, por libertação, tinha um povo orando, e queria receber algo. Da mesma forma, hoje nós não somos diferentes, irmãos. Às vezes eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você necessita. Às vezes você está clamando pela sua família, pelos seus pais. Você pode ter certeza que o Senhor, o Rei dos Reis, Ele está te escutando. Assim como Ele escutou aquele povo, irmãos. E passou um bom tempo.
Quando Moisés, de repente, ele saiu daquele lugar fugido, porque ele tinha matado um egípcio, fugiu. E a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar, nos mostrar que ele foi para um lugar, e ali ele encontrou uma família, ficou perto de um poço, e os homens queriam tomar a água daquele poço, e ele protegeu as filhas do seu sogro, Jetro. E ali a palavra vai nos ensinar, nos mostrar, nesse texto de Êxodo, vai nos mostrar que ele protegeu aquelas meninas, e foi lá para conviver com aquela família, e casou, e teve filhos. Mas um certo dia, ele passou mais 40 anos ali naquele local, irmãos, aprendendo a apacentar ovelhas. Então ele já tinha 80 anos, já se passou um longo tempo. E um certo dia ele estava numa montanha, e eu acredito que ele estava naquela montanha pensando, refletindo do que tinha acontecido com ele, olhando um pouco para trás da trajetória a qual ele tinha acontecido com ele. E às vezes nós mesmos se pegamos nessa situação, pensando nas coisas a qual já aconteceu, mas o Senhor, Ele quer coisas maiores para mim e para você nesta noite, porque o meu sonho e os seus sonhos não são como os do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos ensina e nos mostra que os sonhos do Senhor são bem maiores do que o meu e o seu. Aleluia. E olha só, irmãos, o que aconteceu na vida deste homem, a transformação. E ele se vendo ali, quando ele estava naquela montanha ali pensando, você já imaginou que lugar de montanha não é lugar de apacentar ovelha? Porque ali não tem pasto, irmãos. Mas ele foi lá para refletir. Onde fica a montanha? Lugar onde tem bode. Mas ele estava ali refletindo, estava pensando. E naquele momento o Senhor falou com ele e pediu para que ele tirasse as sandálias dos pés dele, escutasse a voz do Senhor. E ele escutou, ele viu aquela sarça ardente, ele viu aquilo e ficou pensando. E o Senhor falando com ele, o Senhor falou para que ele pudesse libertar o seu povo. E diante disso ele fez o que o Senhor pediu, irmãos. A palavra do Senhor vai nos ensinar que ele foi para aquele local para libertar o seu povo. E ele foi várias vezes falar com o faraó, irmãos. Eu acredito que quando ele chegou ali, o seu irmão, ao pau de criação, o recebeu de bom grado. Mas quando viu as intenções que ele tinha, a qual era libertar o seu povo, ele não se agradou. Que o povo só queria adorar, irmãos. E hoje nós não somos diferentes. Nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor, agradecer pelo que o Senhor já tem nos feito, agradecer pelos livramentos a qual o Senhor tem nos dado. E isso é o que ele queria fazer, irmãos. E olha só que interessante, a palavra do Senhor vai falar que mandou várias pragas, e mesmo assim Faraó não deixou o seu povo adorar. Até que quando veio uma praga, a qual devastou aquele local, a qual matou todos os primogênitos, ele falou: vá, e deixou o seu povo adorar. E ele foi peregrinando por a terra a qual o Senhor tinha prometido para ele, com aquele povo. E quando estava em um local a qual estava frio e escuro, o Senhor dava luz para que protegesse aquele povo. O Senhor dava maná para aquele povo comer. A palavra do Senhor, ela nos relata isso. Certo dia, quando ele foi abrir a sua tenda para comer o maná, o Senhor falou: eu quero falar contigo, Moisés. E a palavra do Senhor vai dizer que ele falou: vou levar Josué comigo. Ele falou: não, eu só quero falar com você. Vai no monte. E ele foi lá, subiu no monte e levou o seu servo contigo, mas deixou ele lá no pé do monte. E ele subiu, e o Senhor mostrou coisas grandes a qual tinha para fazer com aquele povo, as maravilhas a qual o Senhor tinha para fazer com aquele povo. E hoje não é diferente na minha e na sua vida. Deus tem tantas coisas para te mostrar, tantas coisas para te dar, e às vezes você mesmo retém a sua bênção, irmãos. O Senhor, Ele quer que você receba a bênção. Ele quer coisas maiores para você,
Mas Júlio, como eu posso receber isso? O que eu faço? Como eu posso adquirir essas bênçãos? A palavra do Senhor nos ensina. Tem os obstáculos, vai ter lutas. Mas quando você permanece na fé, como eu acabei de ler, sem fé é impossível agradar a Deus. Então para isso você tem que orar, buscar o Senhor cada vez mais, irmãos, jejuar, qual nós estamos numa campanha, a qual nós estamos jejuando estas semanas, para abençoar a igreja, para que o crescimento possa crescer cada vez mais, para que o povo possa ter um entendimento, e é isso que o Senhor Ele requer de mim e de você nesta noite. Ele quer que você se aproxime mais dEle, Ele quer que você busque a Ele, porque por intermédio da fé, por intermédio da oração, você pode ter certeza que Deus vai fazer tantas coisas nas suas vidas que você vai nem imaginar de tantas bênçãos aonde vem. O Senhor Ele requer isso de mim e de você nesta noite, irmãos. Esse texto a qual eu acabei de ler vai falar de Abel, a qual ofereceu aquele sacrifício e o Senhor recebeu. E ali vai falar também sobre o primeiro homicídio a qual aconteceu, a qual ele morreu, a qual seu irmão com inveja matou ele. Mas nem por isso ele deixou de ser recebido aquele sacrifício a qual ele fez. E às vezes tem tantas coisas a qual Deus Ele requer de você e você não faz esse sacrifício de estar na presença do Senhor, de estar na casa do Senhor, de estar na casa dele para adorar e glorificar, de agradecer. E aí se o Senhor Ele requer isso de mim e de você, irmãos, só basta de você ter a sua atitude. O Senhor só quer que você tenha uma atitude, buscar a Ele. Ele só pede isso para você nesta noite. Ele só pede para que você adore a Ele constantemente, busque a Ele sem cessar. A palavra mesmo falando de Moisés, ele vai falar de Abraão, irmãos, a qual foi considerado o pai da fé, irmãos, a qual quando o Senhor chamou, pediu para que ele saísse da tua terra, do meio dos seus parentes, e fosse para aquela terra a qual o Senhor lhe prometeu. E a palavra do Senhor lá nos mostra que ele foi um homem grandemente abençoado. E olha só como é muito importante, como é muito interessante ler esse texto, porque intermédio das atitudes desses homens, o Senhor abençoou o seu povo. Então isso significa, se eu e você permanecemos na presença do Senhor, se eu e você confiarmos no Senhor, como a Bíblia nos ensina, Ele não vai somente abençoar a você, Ele vai abençoar a sua casa, os seus parentes, a sua família e as pessoas a qual estão ao seu redor. Porque por intermédio da fé, irmãos, e o Senhor Ele quer grandes coisas para mim e para você nesta noite. E às vezes você se pergunta, Senhor, não sou merecedor disso. Ele te conhece, irmãos. A palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que Ele conhece você o interior. Ele vai entre juntas e medulas, até o profundo da tua alma. É como uma faca de dois gumes. O Senhor, Ele nos ensina isso e nos mostra isso na palavra dEle. Então Ele te conhece, irmãos. Ele conhece o seu interior. Assim como Ele reconheceu a vida daqueles apóstolos a qual estava com Ele. Às vezes você se pergunta, por que Ele não salvou Judas? Porque o Senhor Ele já sabia, porque Ele não se arrependeu. Mas aí você vai se perguntar e vai dizer, mas Ele salvou Pedro, a qual traiu Ele 3 vezes, mas ele se arrependeu, e o Senhor conhecia o interior dele, mesmo sabendo que ia acontecer aquilo. Ele vai falar, ele vai dizer que ele vai ser uma pessoa bem importante no meu evangelho, ele vai fazer a diferença. E a palavra do Senhor, ela nos ensina lá em Atos dos Apóstolos, que a sua primeira pregação chegou no número de mais ou menos 3.000 pessoas, a qual aceitaram a Jesus, de um homem a qual era ignorante, de um homem a qual ele não era bem visto pela sociedade, era um homem pescador, era ignorante ao extremo, não queria saber. Mas o Senhor, Ele pega esse para transformar, para modificar a história. Às vezes as pessoas não dão nada para você, ou às vezes até desfaz da sua pessoa, mas o Senhor, Ele requer mostrar para este mundo pecaminoso que Ele é na sua vida, que você pode fazer a diferença, que você pode mudar a história.
É isso que o Senhor requer de mim e de você nesta noite, irmãos. Assim como Ele fez por intermédio desses homens, porque eles tiveram fé, irmãos. E às vezes eu me pergunto, você tem fé nas coisas a qual acontecem no seu dia a dia? Você tem lido a Bíblia? Você tem buscado ao Senhor com sinceridade? Você tem se entregado verdadeiramente na presença dEle? Irmãos, esse texto ele é muito forte, porque ele vai falar do universo, que foi através da palavra, através do verbo, a qual o Senhor fez tudo. Então se eu e você cremos, o Senhor e tudo pode fazer na minha e na sua vida. Basta você crer, basta você acreditar, basta você se entregar verdadeiramente na presença do Senhor, que Ele tudo pode fazer por intermédio da sua fé. Você pode ter certeza que quando você pedir algo para o Senhor, Ele vai te dar, irmãos, no tempo dEle. Mas não desista, persista naquilo qual você deseja, irmãos. Persista na presença do Senhor, se entregue verdadeiramente cada vez mais. Vá nos encontros a qual você tem, nas células, encontrar aqueles irmãos, aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela faz, ela transforma vidas. Assim como Ele transformou a vida desses homens, a qual o mundo não dava nada, a qual o povo não dava nada para aquelas pessoas. Nesse texto a qual eu acabei de ler aqui, irmãos, vai falar de um homem a qual foi contramão ao mundo. Ele vai falar de Noé, a qual pregou muito tempo para aquele povo. E o povo não acreditava no que ele falava, mas ele salvou ele e a sua família, porque ele esteve em fé. Transformou uma arca, a qual naquele tempo não chovia, mas por intermédio da fé, por intermédio da palavra, aconteceu tudo aquilo, para que a tua família fosse salva. E hoje não é diferente na minha e na sua vida, porque se você veio aqui, irmãos, tem um propósito, tem um objetivo, tem algo para você receber, que você pode ter certeza que você aqui vai fazer a diferença na sua casa, na sua família, no seu bairro, porque o Senhor Ele requer coisas grandes para você, irmãos. Às vezes você está sonhando algo, você está desejando algo, mas o Senhor Ele está bem mais além. Às vezes você pensa, não, eu gostaria de estar ali com meu pai, com a minha família, com os meus irmãos, ali na igreja. Mas o Senhor quer algo além disso, irmãos. Ele não quer só sua família, Ele quer seu vizinho, Ele quer seus parentes todos aqui, para que você possa estar fazendo a diferença, para que o Evangelho possa ser expandido. E através disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver a palavra. Não basta somente eu ler. Eu abro a Bíblia, leio um versículo, medito, mas eu não vivo aquilo. Você tem que viver. Mas como eu vivo? Não somente na igreja, irmãos. Não ser aquele crente somente na igreja, tá bonitinho de terno ali, não. O verdadeiro cristão, ele é o cristão lá fora, irmãos. No seu dia a dia, no seu serviço, na sua escola, na faculdade. As pessoas vão olhar e vão te observar. É isso que o Senhor requer de mim e de você. Você falando do Evangelho, você vai transformar outras vidas. Você falando da sua convivência com Cristo, a qual você viveu, a qual você sentiu, da experiência. Assim como aconteceu com esses homens, irmãos. Eles teve uma experiência grande na presença do Senhor. E através das suas experiências, Ele libertou pessoas, transformou pessoas. E hoje não é diferente de mim e de você, irmãos. O Senhor Ele quer te usar, irmãos, porque você é instrumento na casa do Senhor. Você é instrumento dentro da sua casa, irmãos. Ele quer te usar para que você possa transmitir o Evangelho. Ele quer te usar para que você possa fazer coisas maiores. Ele quer te usar para abençoar esta igreja, a esta igreja. Ele quer te usar, irmãos. Mas de que maneira eu quero ser usado, Senhor? Se meu Pai, eu quero coisas maiores. Busque ao Senhor cada vez mais, irmãos. Clame a Ele enquanto está perto. A palavra do Senhor, ela nos ensina e nos mostra isso. Quanto mais você buscar,
quanto mais você orar ao Senhor, vai ser que nem o texto a qual a irmã leu aqui. Quando você está buscando ao Senhor, quando você foge do inimigo, quando você foge das tentações, você se aproxima mais de Deus. E o inimigo, ele vai fugir de você, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. E quando você botar as plantas dos seus pés em qualquer lugar, quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai fazer a diferença. As pessoas vão ver isso. Vai ser que nem naquela época, irmãos, da igreja primitiva, que a palavra do Senhor vai falar que quando os discípulos passavam, os demônios se manifestavam e as pessoas eram libertas. Por quê? Porque eles tinham um verdadeiro encontro com Deus. O Espírito Santo habitava dentro deles. Então, se eu e você somos templos do Espírito Santo, nós temos que cuidar deste templo. Nós temos que permanecer na presença do Senhor, confiar nele e ter fé, irmãos. Como eu acabei de ler, eu vou bater na tecla. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você tem fé, quando você fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho e ora ao Senhor, agradecendo por que Ele tem feito, pedindo as bênçãos para os seus familiares, você pode ter certeza, irmãos, que o Senhor Ele vai te abençoar cada vez mais. Quando você ofertar na presença do Senhor de coração, com alegria, com sinceridade, o Senhor vai te abençoar, irmãos. E é isso que Ele requer de mim e de você, irmãos. E quando eu estava aqui, como estou falando aqui de Moisés, irmãos, olha só, ele passou 40 anos ali com a filha de Faraó, depois ele rejeitou, passou mais 40 anos para entender que Deus era na vida dele, e depois passou mais 40 anos para libertar aquele povo, e ele foi entender a qual era o seu propósito na presença do Senhor, a qual ele prosseguiu com 120 anos, irmãos. E ele prosseguiu fazendo a obra, e libertou todo aquele povo. E hoje o Senhor Ele se faz aqui presente, e Ele quer te libertar, Ele quer te abençoar, Ele quer desvendar as vendas dos seus olhos, para que você possa ver as maravilhas a qual o Senhor tem para mim e para você, irmãos. É isso que o Senhor Ele requer de mim e de você. Mas de que forma? Venha na presença do Senhor, busque a Ele cada vez mais, se entregue. Quando você vir para o culto, irmão, esqueça os seus problemas, venha aqui somente para adorar, somente para oferecer um culto para o Senhor. Às vezes as pessoas falam, não, eu vou para a casa do Senhor porque eu sei que o Senhor vai me dar um culto bom, mas na verdade é você que tem que oferecer o culto para o Senhor, porque o Senhor Ele já te livrou, desde o momento ao qual você se deitou, dormiu e acordou, porque o Senhor Ele te sustentou. Quando você se levanta para ir trabalhar às 3 horas da manhã, pega o primeiro ônibus, você já teve livramento, irmãos. Quando você chega no seu serviço, você trabalha o dia inteiro, Deus te abençoando, você já teve um livramento. E você tem que agradecer por isso. E aí eu pergunto, você tem agradecido no seu dia a dia pelos livramentos a qual o Senhor tem te dado? Pelo dia a qual o Senhor te deu? Você tem agradecido? E é isso que nós temos que fazer, agradecer. Senhor, eu te agradeço por esse dia maravilhoso, por estar aqui na tua presença, te louvando, te glorificando e exaltando o teu santo e glorioso nome. Eu quero ser instrumento na tua presença, Senhor, para que eu possa abençoar outras famílias, outras pessoas. Então me use, Senhor. Eu estou aqui, eis que estou aqui para te louvar, te agradecer. O Senhor Ele quer ouvir isso de você, irmãos, de coração. Você pode ter certeza, quando você se entregar verdadeiramente na presença do Senhor, para que Ele possa fazer a diferença, você vai experimentar coisas, irmãos, que você nunca viu, irmãos. Deus Ele vai te mostrar coisas tremendas. Você pode ter certeza, irmãos, quando você fazer isso, se entregar verdadeiramente, não somente da boca para fora, mas de coração, de corpo e alma. Falar assim, eu sou seu, eu sou teu instrumento. Quando você não vê a hora de dar a hora do culto, eu quero estar indo para a igreja, não vê a hora de estar se encontrando com os seus irmãos, para estar compartilhando o dia a dia, lendo a Bíblia. Irmãos, você pode ter certeza que o Senhor vai fazer coisas grandes e maravilhosas na tua presença. Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque a Bíblia nos mostra isso.
A Bíblia não ensina isso. Então por que nós não podemos fazer da mesma forma? Por isso que nós temos esses encontros a qual nós temos no dia a dia, irmãos. Nós compartilhamos a palavra do Senhor. Isso não está sendo nada diferente da igreja primitiva, como a palavra nos ensina. Na comunhão, no partir do pão, nas orações. Não somente neste templo, mas lá fora, no dia a dia. É isso que o Senhor requer de mim e de você, irmãos. Ele quer que eu e você permanecemos juntos, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, orando, buscando a Deus, com fé. Quando você tem fé, irmãos, e compartilha as orações, seus problemas um com os outros, a palavra do Senhor nos ensina, ó quão bom e quão suave é que os irmãos convivam em união. Quando você está unido com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, orando com o mesmo propósito para aquilo, você pode ter certeza, irmãos, que o Senhor vai abençoar a sua vida. Preste atenção, irmãos. Daqui deste templo tem muitas pessoas a qual são novas, mas do início até agora, a qual nós pagávamos aluguel caro lá no IP, pagava aqui. E Deus abençoou de uma tal forma, a qual nós compramos um templo, numa época a qual ninguém dava nada para esta igreja. A qual falava, não pastor, permanece lá naquele serviço ainda, está muito cedo. Mas Deus tinha um propósito no meio desta igreja. E você pode ter certeza, irmãos, que através dessa atitude, desta fé a qual o pastor teve, da retaguarda a qual as pessoas a qual estão ao seu lado, você pode ter certeza que coisas grandes vão vir, irmãos. É isso que o Senhor requer de mim e de você. E às vezes você se pergunta, mas será que era a hora? E eu vou dizer, com certeza era a hora. Porque Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Você pode ver no dia a dia, nas transformações das pessoas, da onde nós estávamos para agora, onde nós estamos. E você pode ter certeza que coisas maiores vão vir, irmãos. Irmãos, você só de falar eu já estou arrepiado aqui, irmãos. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Porque Ele tem tantas coisas grandes. Ele vai falar na tua palavra que Ele vai te mostrar coisas a qual você menos imagina. Coisas que você nunca viu, que os olhos não viram. Mas basta você crer que você vai ver. Basta você acreditar, irmãos. Então continua neste mesmo propósito, neste mesmo objetivo. Você pode ter certeza que o Senhor vai abençoar. E olha só como é interessante, irmãos. Quando Moisés subiu naquele templo lá em cima, lá naquele monte, orando sozinho, eu acredito que Deus abriu um telão lá e falou, olha lá para frente. E ele começou a olhar o Senhor, mas eu não estou vendo nada, eu só estou vendo o céu. Mas ele, opa, peraí. Eu acredito que ele viu tudo o que ia acontecer com o teu povo, do libertamento. Quando ele viu que o povo ia pisar na terra prometida, a qual ia ser liberto. Mas ele falou, olha filho, você não vai poder estar lá não, porque eu tenho uma coisa maior para você. Ele não conseguiu entrar na terra prometida com o seu povo. Mas o povo foi para a terra prometida, foi libertado. Mas o Senhor vai falar aqui, na palavra do Senhor nos vai relatar que o Senhor guardou Moisés. Significado da palavra sepultar é guardar. Vai falar que o Senhor guardou Moisés. Então se ele está guardado, irmãos, fala que ninguém achou o túmulo dele, porque ele está guardado pelo Senhor. Então porque o Senhor tem coisas maiores para ele, da mesma forma qual ele tem para mim e para você. Então olha só como Deus, ele é maravilhoso. Eu acredito, irmãos, isso já na minha visão já. Eu acredito que quando ele chegou lá no céu, ele vai falar, opa, vem aqui, Elias, mostra aí o que tem para ele. Eu acredito que os dois começaram a caminhar ali, e ele pegou e falou, agora é a hora de eu lá naquele local libertar o meu povo, vou me oferecer como sacrifício. Eu acredito que ele desceu enquanto eles estavam visitando, olhando as maravilhas a qual o Senhor tinha. E o Senhor desceu até este local, se fez sacrifício por mim e por você, para que um dia eu e você pudéssemos estar aqui louvando, glorificando e exaltando o nome dele, irmãos. Porque o Senhor, ele morreu lá na cruz, levou todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, para que um dia eu e você pudéssemos estar orando e glorificando o nome dele.
Então, irmão, se Ele fez esse sacrifício por mim e por você, por que nós não podemos se sacrificar uma hora na presença do Senhor? Uma hora ali, orando, glorificando, jejuando durante o dia, algumas horas, para que nós podemos alcançar coisas maiores na presença do Senhor. E é isso que o Senhor requer de mim e de você. Se eu e você tivermos fé, se eu e você estivermos unidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é salvar pessoas, que é aprender mais a palavra, que é ter o anseio e o desejo de ler e aprender, interpretar a palavra do Senhor, você pode ter certeza, irmãos, que o Senhor Ele vai te abençoar, vai abençoar esta igreja, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família, porque Ele não somente vai salvar você, mas vai salvar os seus também, irmãos. É isso que o Senhor requer de mim e de você nesta noite. Amém, igreja? Diante disso, irmãos, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé e vamos estar fazendo uma oração, agradecendo por esse dia maravilhoso a qual o Senhor nos concedeu. Então, irmãos, entendam isso e ponha na sua mente com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você estiver com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, junto com os seus irmãos, você pode ter certeza que a bênção vai ser alcançada. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Papai, para que o Senhor possa abençoar, Senhor meu Pai, grandemente, Senhor meu Pai, a esta igreja, a estes meus irmãos, a qual estão aqui nesta noite, Senhor meu Pai, a qual vieram aqui com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, de estar te louvando, de estar glorificando e exaltando o teu santo e glorioso nome, Senhor meu Pai. Papai, como eu acabei de ler aqui na tua palavra, papai, que sem fé é impossível agradar a Deus, que todos estes homens, a qual teve uma grande fé, a qual libertou pessoas, a qual transformou vidas, meu Pai, da mesma forma, eu acredito que o Senhor vai fazer na minha família, na família Cristo vive em nós, que o Senhor vai abençoar, papai, para que essa igreja possa se multiplicar, e o teu nome possa ser glorificado, papai, confirma a bênção, a vitória, papai, no meio desta igreja, no meio dos meus irmãos, meu Pai, e o teu nome possa ser glorificado, em nome de Jesus, amém. Eu queria que você fechasse os seus